Fala pessoal, como é que vocês estão? Tá tudo jóia com vocês? Meus irmãos, hoje nós estamos aqui, né, para gravar o dia do podcast do 3D. Nós vamos postar ele num dia diferente do costume, né? Você está nos vendo aí, então você está nos assistindo numa quinta-feira, né? Porque nós ainda estamos nos organizando ainda da mudança que a gente teve, né, de lugar da igreja, algumas coisas estão sendo colocadas no lugar, né? A gente trabalhou lá na obra de forma intensa, aí depois a gente vai correr atrás das coisas da faculdade nossa. Exatamente. Mas tá tudo certo e devagarzinho nós vamos melhorando aqui. Devagar e sempre, né, cara? Sempre, sempre. Vamos organizando e, mais breve possível, o canal tende a voltar à normalidade dele, né? Com um vídeo na segunda, um vídeo na terça, um na quarta, um na quinta e um na sexta, como era feito desde que a gente começou aí a desenvolver novas programações, né, Lan? Exatamente. E é o desafio da vida mesmo, né? A gente planeja tudo e no meio do caminho vão surgindo oportunidades que às vezes a gente acaba abrindo mão por um tempo de determinadas coisas, projetinhos assim, mas sempre focando naquilo que é algo que vai trazer uma edificação maior pro todo, né? Sim, com E certeza. aí, conforme a gente vai trabalhando, vai voltando aí às normalidades. Eu, por exemplo, no 3D Contexto, já faz umas 4 semanas aí, cara. As 4 semanas. Umas 4 semanas que eu não gravo 3D Contexto aí, pelo amor de Deus. E tem tema, hein? Não, mas é assim mesmo. E tem É tema. assim mesmo. Não é falta de conteúdo, tá, gente? É falta da gente conseguir reorganizar o nosso tempo e aí a gente volta aí, né, a dividir com vocês e partilhar tudo aquilo que o Senhor tem dividido e partilhado com a gente, para juntos nós seguir naquele propósito nosso, né? Sempre Exato. surfando nessa onda do discipulado aí, sempre buscando estar enraizado no discipulado, edificar e sendo edificado, né, através da palavra de Deus. E hoje nós estamos aqui para gravar sobre um tema que tem tudo a ver, né, com aquilo que vai acontecer nesse domingo agora, né? Nós vamos falar sobre o cristão e as eleições. Então nós viemos aqui apresentar o nosso candidato para você. Brincadeira! Na verdade, o intuito desse tema, né, é a gente conversar um pouco e desmistificar algumas coisas, né? Tem coisas que as pessoas colocam que não são legais, tem coisas que distorce um pouco da realidade, né? Quantas pessoas perdendo tempo, brigando por direita e esquerda e tal, eu sou do fulano, eu sou do ciclano, tá parecendo até os discípulos de Paulo, né? Apolo ali, que estava discutindo entre eles, não, eu sou do Pedro, sou do Paulo, eu sou do Apolo e tal, então acho que é um lance muito para a gente poder esclarecer e na hora que chegar no domingo que a gente for tomar a nossa decisão, a gente tomar de forma sadia, bem pensado e principalmente direcionado por Deus, que é o mais importante daquilo que a gente vai fazer, né, nesse domingo agora. Porque a Bíblia diz, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, né? E isso que é o importante, se o Senhor governar a nossa vida, é o que há, e aí Ele vai governar nossa direção, nossos pensamentos e todas as outras coisas que vão estar por vir aí. Então, depois daquela vinheta que você já está acostumado aí, com a nossa produção, sempre entregando essa produção que é uma bênção, eu quero que você permaneça com a gente aqui para a gente falar hoje sobre o cristão e a política. Então, não sai daí, depois da vinheta, vem com nós. E aí, meus irmãos? Você ficou, né? Tá curioso, né? Eu também estaria. Esse tema é um tema que ele é algo muito bom, ele é muito edificante, apesar das pessoas ter sempre uma frase que eles dizem, né? São 3 coisas que não se discute: religião, futebol e política, né? Nossa. É uma frase bastante retrógrada e bastante obsoleta. Gente, a verdade é que toda discussão, ela edifica de forma sadia, tá? Não da forma que a gente vê muitas vezes acontecendo, né? Pai não conversando com o filho por causa que um tá apoiando um X ou Y, isso não é legal. Mas de forma sadia, ela traz edificação, sim. E nós vamos partir desse ponto aqui hoje, conversar com o Lan sobre esse lance da política um pouco, hein, Lan? Rapaz, eu acho que uma das coisas que a gente vê nessa época de eleição é os dois extremos, né, cara? Que chega a ser uma idolatria absurda por parte da igreja. Sim. E às vezes uma ausência de outros
que falam que, como você disse, né? Religião não se discute, política não se discute, então cada um segue sua vida aí. E acaba que a gente vê esses dois lados e como que nós, como cristãos, a gente deve abordar esse tema, né? Como que a igreja deve lidar com isso. Por quê, cara? Eu não sou um cara assim que acompanha muito política. No ano 2018, né, quando teve aquela acirrou mesmo a oposição ferrenha mesmo ali, Bolsonaro e Haddad, tal, PT e não sei o quê. Eu acho que eu fui um pouco mais participativo, né, em relação assim, a ficar postando no Facebook, aquele negócio todo. Mas eu não sou muito assim de ficar todo dia, vou lá, ligo o jornal, eu quero ver o que está acontecendo. Hoje em dia a gente abre o YouTube ali, aparecem as notícias mais importantes, né? Por exemplo, ontem, vou entrar na internet ali, viu que o voo que o Lula estava nele, o avião deu um pane no ar. E aí começou a girar em círculos assim, mas que foi algo que resolveu mesmo ali, não aconteceu nada de grave nem nada. Mas essas notícias sempre vão chegando. Então eu consumo o que vem. Eu não fico aquele negócio, eu vou ficar caçando toda hora. E de uns tempos para cá, cara, eu também não sou um comentarista político, um observador político, mas a gente, que eu me considero uma pessoa, um cidadão médio ali, tipo, comum, Sim. Quando a gente percebe algumas coisas, movimentações políticas, significa que aquilo ali saiu da bolha ou saiu do normal, porque alcançou um público maior. Então, o que eu percebi, cara? Que a igreja, depois de um tempo, ela passou a ser uma parte importante dentro do cenário político. Porque você não via tanta coisa assim, tanto político assim, tentando buscar voto de crente. Como tinha, lógico que sempre teve, tal, mas não Hoje, do nos jeito... dias atuais, é muito mais, né? É lógico, cara. Então você vê uma tentativa política muito grande por parte dos políticos, dos candidatos, em alcançar, por quê, cara? Um número do evangélico, assim, do voto da população evangélica determina, sim, o resultado de uma eleição, cara. Sim. Então, pega uma fatia grande da população ali, então eles vão falar, eles vão tentar trazer uma conexão com o público evangélico. Eu lembro na eleição 2018 que a gente via ali a estratégia da campanha, tanto do Bolsonaro quanto do Haddad, de falar com esse público evangélico. Você vê nas outras eleições para governo, para governador, eleição agora municipal, então há uma tentativa, né? Então, quando isso passa a ser algo bastante importante e determinante, a gente precisa falar mais como que a igreja deve ser. Porque, querendo ou não, o político quer o voto dessa fatia, desse público, né? Sim. Ela não quer a sua fé, quer o seu voto. Né, cara? E daí, nessa ânsia aí, o que acontece? A igreja acaba se vendendo. Sim. Porque, cara, até postei um vídeo essa semana, tipo uma chamadinha, né? Talvez você deve ter visto ou não. Né? Uma chamada pra gente falar a respeito desse assunto. Um pastor de uma igreja muito bem conhecida, lá de São Paulo, Igreja do Brás, colocou o político lá lá no altar, lá no púlpito, palco, sei lá como é que eles chamam lá, sentado naquela cadeira lá, e ele fala para esse político, né, um candidato que é a prefeitura de São Paulo. Fala para ele assim, ó, esse povo é seu, essa igreja é sua. Eu vou fazer de tudo para fazer campanha para você, esse povo é seu, essa igreja é sua. Cara, meu Deus, isso aqui é um absurdo, cara. Entendeu? Isso aí é um absurdo. Assim, a gente vai falar depois, é lógico, a minha opinião, né? Como que eu creio que deveria ser essa relação de cristão política, igreja política. Mas isso aqui não existe, cara. Esse lance, assim, não faz parte a igreja como instituição e o pastor, enquanto ele está ali ocupando ali o púlpito da igreja, cara, ele não, na minha opinião, não tem nenhuma prerrogativa para ele fazer isso. Entregar a igreja, assim, e outra coisa, cara, você pega um candidato, fazer isso já é ruim, agora você pega o cara que tem histórico de corrupção, está sendo investigado, abriu um inquérito, não sei das quantas, mais de não sei quantos lá, aí você põe o cara no púlpito da sua igreja e fala assim, ó, é sua, cara. Entendeu? Você influencia
toda uma igreja, lógico, o pastor ele tem esse lance de influenciar, a votar no cara ali, usar a prerrogativa dele como pastor para direcionar o voto para aquele político ali. E aí tá o BO, cara. Porque quando você apoia, né, no caso o cara já é meio, entre aspas, né, meio sujo, né? Mas quando a igreja como instituição, por exemplo, não tem nenhum problema, por exemplo, pegar o exemplo seu, você nas suas redes sociais particular, sei lá, e, cara, eu apoio tal candidato. Você é um cidadão, você tem CPF, você vota, então, beleza, né? E eu fazer isso. O que eu não posso fazer, enquanto eu, como professor de escola bíblica, alguém que prega, alguém que dá ensino durante o exercício ali, ou me levantar como tal, assumir essa prerrogativa e falar, cara, esse é o candidato. Eu pegar num estudo ali e falar, todo mundo está ali, e eu falar, não, esse aqui que vocês têm que votar. É claro que a gente conversa sobre política, Sim. é claro que a gente faz isso, mas eu não posso assumir isso aí. Eu, nas minhas redes sociais, eu posso conversar com o pessoal da igreja, posso fazer tudo isso aí, falar, o meu candidato, vou votar nesse aqui se eu quiser. O voto é secreto, lógico, mas se eu quiser eu posso falar. Como nós conversamos, né, sem problema nenhum, cara. Né? Outros pastores também se manifestam politicamente nas suas redes e tudo mais. Agora, o que não pode acontecer é chegar um dia, por exemplo, na rede social da Bereia, tá lá a foto do cara. Entendeu, cara? É nesse ponto. Por quê, cara? Que eu não acho correto isso. Porque essa não é a vocação da igreja. E nem o propósito da igreja. Né, cara? Qual que é... Até deixei algumas coisas separadas aqui para mim não acabar esquecendo, né? O propósito da igreja e dos cidadãos que estão ali, os membros da igreja, orar pelas autoridades, porque Pedro vai falar isso aí, né? Na primeira carta, capítulo 2, versículo 13 e 14, orar pelas autoridades, porque se eles governar bem, todo mundo é beneficiado por isso. 1 Timóteo, capítulo 2, o apóstolo Paulo também fala isso, para a gente orar pelos reis, pelos governantes, que isso é bom, porque eles vão ali fazer a separação entre o bem e o mal ali, vão punir o mal e beneficiar, não é essa palavra que é usada lá, mas favorecer o bem, ou seja, entre aspas, os governantes, né? Eles são aqueles que vão ali trazer um norte, trazer um bem moral, fazer com que o mal seja punido e que o bem seja favorecido. Então, assim, a igreja é chamada para orar, para submeter às autoridades. A igreja, enquanto igreja, CNPJ, a Bereia, ela tem que estar sujeita ali às autoridades ali, no que for preciso, enfim, N coisas. A igreja é chamada para isso. Só que nós não somos chamados para fazer campanha política para ninguém. Sim. Entendeu? Para levantar a bandeira de partido político. Principalmente porque, na hora que esse partido político enroscar, partir, aí a igreja que apoiou, cara, vai ter que prestar conta. Sim. Entendeu? E aí como é que fica o evangelho? Como é que fica aí a placa da igreja, o nome de Cristo diante disso tudo, né, cara? E não tem, cara. Partido político, cara, uma hora enrosca. Aquele candidato que você achou, nossa, esse aqui é o cara, ele tá enroscado. O sistema, ele funciona muito antes, né, cara, da gente entender ele, né? Exato, cara. E é natural que até um amigo estava comentando comigo sobre candidatos que estão mais tempo aí na política, né? No caso, nós estamos falando de prefeito esse ano, né? E vereadores. Aí ele estava usando o exemplo de um vereador que ele já está há um tempo já nessa caminhada política, né? Coisa de, acho que uns 4 mandatos, alguma coisa assim. E aí ele tava um cara, dois candidatos a vereador, né, no caso, foi num das barbearias e tava falando, né, da pessoa. E ele disse, cara, o cara falou, não faz mais, a pessoa não isso, aquilo, aquilo. Daí o outro falou assim, não é. Talvez quando ele entrou, né, ele tava com gás, ele estava disposto e tudo mais, tudo. Só que com o tempo perde isso também, né? E aí a pessoa começa a só para de nadar contra a maré, né? Só começa a seguir o fluxo, é assim mesmo. Porque dá menos trabalho também. Exato, cara. Tem esse lado. E dentro disso que você está falando, Lan, tem duas coisas aqui também que a gente pode até pensar em relação à igreja. Ontem, na hora que eu estava conversando com um amigo nosso que eu comentei aqui, eu estava falando para ele uma coisa. A mentalidade da igreja, que a gente como líder aplica dentro da igreja, vai estar muito ligado com isso. Sim. Não só com esse assunto de política, mas com tudo.
Por quê? Igual você disse, né, na sua fala, quase ninguém acompanha política. Né? Igual eu, quando lá em casa, assim, eu gosto muito de assistir jornal. E sempre quando eu coloco no jornal, minhas meninas falam, o pai tá velho. Dá um pouquinho e senta e vê jornal. Mas não é, cara, é que é curiosidade, entendeu? Então eu gosto de ver o que está acontecendo mesmo, quero saber como é que está o andamento da guerra lá que está acontecendo, se já conciliou alguma coisa, os acordos, se está escalando, como nós estamos vendo, né? Na Rússia, na Ucrânia, em Israel, era a faixa de Gaza, agora já está lá no sul do Líbano, lá com o Hezbollah, negócio, então essas coisas. E, consequentemente, época de política, a gente vai ver isso aí. Inclusive, na Prefeitura de São Paulo, um fiasco lascado, né, cara? É cadeirada, é um desrespeito total. Você não vê eles falar sobre propósito, proposta, nada. Só uma briga entre eles ali. Mas a grande verdade é que a gente, como líder, cara, as pessoas, elas têm aquela mentalidade de seguidor, né, cara? Então, assim, uma igreja que não é uma igreja com o DNA igual ao nosso, discipulador, onde a gente impulsiona a pessoa para ela andar, onde a gente impulsiona a pessoa para ela buscar, a conhecer, a saber, a ter discernimento das coisas, cara, ela vai estar sempre centralizada no pastor. Então, o que o pastor fala acaba virando meio que lei, né, cara? Exato. Uma regra de fé, né? Meu irmão, igual nós já comentamos em outros podcasts aqui, quantas pessoas que antes de comprar um carro, às vezes não ligam o pastor antes, né? Não pede, pastor, vem aqui orar para mim e tal, sendo que ela mesma tem essa autonomia e tal. E dentro da política não é diferente. Inclusive, lá em casa mesmo, a Cris, ela não gosta disso. Política, essas coisas, ela fala assim, quem fala para mim o candidato é o Eric. Ele que visualiza o candidato e ele fala para mim, essa pessoa aqui tá bacana para apoiar nesse momento agora e tudo mais, né? E quantas pessoas não têm essa mentalidade? Quantas pessoas que ela não, você fala para ela, fulano, é isso aqui, a pessoa, não, é verdade, é isso aqui mesmo. Vão apoiar o fulano, não, é o fulano mesmo, sabe? E sem sondar o que tá por trás, porque é uma coisa que a gente faz muito, infelizmente, meus queridos, não só dentro da política, mas até dentro da Bíblia. Uma coisa que o crente faz muito é absorver as coisas sem avaliar, sem conhecer, sem examinar, sem procurar saber antes se aquilo é verdade, se não é, se é isso mesmo que eu preciso fazer ou não. E no caso, igual você falou dessa igreja, cara, não faz sentido. Olha pra você ver como que é a mentalidade centralizadora. Eu tô dando uma coisa que eu acho que é minha. Então, aqui, esse púlpito aqui é seu, porque ele é meu. Essa igreja aqui é sua, porque ela é minha. Porque se eu entender que é do Senhor Jesus, cara, primeiro, não tem como dar. Eu não coloco a pessoa em lugar de destaque. Porque não faz sentido. Destaque, ele é Cristo. Segundo, não tem como eu dar nada. Não vou dar o que eu não tenho. Vou dar o que eu não comprei, o que eu não paguei preço nenhum para ter, sabe? Então, assim, infelizmente, acontece muito isso, cara. E é triste, né, cara? Porque, por exemplo, não, mais uma vez, né, não que a igreja não deva falar sobre política, não deva instruir os seus membros, mas quando você pega um caso assim, quando alguém vai e ela fala assim, poxa, acho que vou para a igreja hoje, cara. Porque ela entende que lá tem uma mensagem do evangelho, uma mensagem de consolo, às vezes até às vezes deturpado na cabeça da pessoa. Sim. Mas ela entende que, cara, lá é um lugar de alívio, lá é um lugar e de certa forma era para ser. Alguém que do púlpito daquele púlpito vai sair uma pregação do evangelho. Aí chega lá, tem um camarada lá, cara, entendeu? E acho que é um dos motivos mais cruciais para que isso não deve ser feito, cara, é como eu disse, não é a função da igreja. O púlpito, cara, eu penso assim que uma criança, ela é totalmente digna de pegar aqui um microfone e apresentar ali um tema de escola bíblica que aprendeu, né, que tinha isso aí, né? Hoje o versículo-chave do ensino é tal, cara. Ela é digna de fazer isso, cara. Mas um político, ele não é, cara. De subir num púlpito de uma igreja. Aquele não é o púlpito dele. Né? Não, cara, não é o palanque dele. Entendeu? Isso aí é desonrar o púlpito de uma igreja, né? Se eu não estou enganado, essa ideia de púlpito, de elevação ali, na Bíblia ela começa lá com Esdras, né? Quando eles vão reformar ali o templo, e aí vai ali o Neemias, reforma os muros, né? Se eu não estou enganado, Zacarias, Joel vai falar da reforma do templo, lá em Esdras e Neemias também conta, fala que ele vai trazer meio que uma reforma na doutrina, né, cara? Então ele vai como um escriba muito inteligente, um levita também, se não estou enganado, mas é um escriba,
E ele ensina a lei para o povo, e lá é mencionado a primeira vez que é mencionado uma plataforma onde ele subiu, e ele começa a ensinar o povo e falar sobre a lei, cara. Então, assim, veio isso na cabeça, eu nem deixei preparado nada, mas e ali o povo começa a se arrepender dos pecados, porque tá todo mundo casado com mulher estrangeira, o pessoal começa a chorar, e agora o que nós faz? Manda essa turma embora. Então, assim, é para isso, entendeu? É para mensagem, pregação do evangelho, cara. Eu já vi aqui na cidade, cara, em perfil de igreja, aonde o prefeito estava falando, estava citando o texto bíblico, que Pedro tal caminhou sobre as águas, depois falou uma coisa que, tipo, misturando uma coisa que não tem nada a ver, tipo, porque está escrito que não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Sabe, cara? Então, tipo, olha você ver como é que corrompeu, cara. Porque a ideia é que ele vai favorecer a minha igreja. Cara, eu não vejo outra, não vejo outra opção, né, ou outro, sei lá, motivo para que alguém faça isso, a não ser troca de favor. Sim. Porque não faz sentido. Não é mesmo? Né? Aí você pega o cara, ele até no perfil do Jonathan Neymer, aquele comediante, né? Ele fez algo interessante, que eu até postei, cara. Aí o político, ele sobe no púlpito dessa igreja, vai lá e fala uns versículos lá, fala umas coisas, Deus vai abençoar, amém, com glória a Deus, com tudo certo, e Deus vai dar vitória, todo mundo tá bem. Aí ele vai lá no centro de macumba, pega o microfone, fala da linguagem da macumba, vai lá no espírito, fala da linguagem do espírito, recebe lá o coisa lá, faz a dancinha, vai na igreja católica, faz a mesma coisa. Por quê, cara? Não é a vocação dele, ele tá lá porque ele não quer glorificar a Deus naquele púlpito, não, véio. Ele quer o voto da turma só. E eu ia falar uma palavra meio pesada aqui, mas o pastor não deveria permitir isso. Sim. Se um político entrar na igreja, qual que é, na minha opinião, né, deveria ser o papel ali da liderança, tudo, das igrejas? Irmão, pode ficar à vontade ali, o bebedouro aqui, a água é ali. Se precisar de alguma coisa, estamos à disposição, tá? Amém, glória a Deus. Acabou, cara. Normal. Visitante. Opa, o fulano tá... Seja bem-vindo, irmão. Seja bem-vindo, visitante. Seja bem-vindo. Por quê, cara? Tiago vai falar sobre isso aí, sobre aqueles que são pequenininhos e aqueles que são grandes, né? Os ricos. Fala sobre a acepção de pessoas, principalmente no trato. Cara, o cara entrou dentro da igreja. A igreja não tem esse negócio, cara. De, o cara agora a posição dele é maior, a posição dele é menor. Né? O Hernandes Dias Lopes fala um negócio interessante, cara. Ele fala assim, a igreja é o único lugar aonde você pega um cara que ele é formado em medicina, que ele formado em medicina do top, mas ele chega mais cedo, limpa a cadeira, porque ele é um diácono, para o pedreiro vir sentar. Entendeu? Para diarista vir sentar ali. A igreja é o único lugar que fornece isso. Nenhum outro lugar faz isso, cara. Isso é só a igreja que faz. E, infelizmente, isso tem se perdido, cara. Com esse negócio de cadeira atrás do... Entendeu? Cadeira atrás do pregador. Em cima do altar. Exato. Ô, irmão, pode sentar aqui no lugar de honra aqui. Lugar de honra, velho. Difícil, né? Entendeu? E aí, cara, você pega até Olha como é que chega uma crise, né, cara? Depois a gente vai falar o lado bom também. Só tô pondo... jogando no ventilador. Para depois fica mais fácil a gente falar o que deveria ser então, né? Nas últimas eleições, né, cara, 2018, 2022, cara, quantas profecias não foram faladas a respeito do Bolsonaro? Quando eu vi em 2022, cara, pessoas falando entre as línguas, né, e falando que Deus ia pôr ele lá, a reeleição ia ser dele, em nome de Jesus, assim diz o Senhor. Cara, como é que vai fazer agora com isso aí, cara? Como é que desfaz, né? Será que ele não teve fé? Deus mudou de ideia? Não teve fé. Cara, tem um texto na Bíblia que eu até deixei separado aqui, cara, de Deuteronômio 18, versículo 21 e 22, fala assim, talvez você me perguntem, como saberemos se uma mensagem não vem do Senhor? Aí o 22, se o que o profeta proclamar em nome do Senhor não acontecer nem se cumprir, essa mensagem não vem do Senhor. Aquele profeta falou com presunção, não tenho medo dele. Meu Deus. Olha que loucura, cara. O que é você falar em nome do Senhor? Então, como é que nós vamos fazer? Como é que a igreja vai ter credibilidade nesse sentido para se posicionar diante, por exemplo, tem um texto de Daniel, onde Daniel ele fala para o rei assim, rei, se arrependa. Daniel capítulo 4, 27.
Ele fala pro rei Nabucodonosor, né, cara? Ele tem autoridade para falar aquilo. Porque ele, como um político, Daniel era político, né? Ele era um governador, José era um político, assumia funções ali. Só que imagina só se ele é um cara corrompido. É um cara que fala e não faz. Porque onde se vê a credibilidade neles é o quê? Ele tem o Espírito de Deus. Porque o que ele fala é o que de fato acontece. Ele interpreta sonhos, ele tem tudo isso aí. Só que ele começa a falar coisa que não é verdade. Ele começa a falar coisa que não acontece. Para bajular o rei. Igual aquela passagem de Micaías lá, de Josafá. Não tem outro profeta aí não? Para falar com o rei Acabe... tem Micaías, mas ele só fala coisa ruim contra mim, cara. Não chama ele lá. Aí vai lá os profetas, né? Tá todo mundo falando que o rei vai vencer a guerra, hein? Você trata de falar bem dele, de se profetizar coisa boa, hein? E aí o Micaías fala, eu só vou falar o que o Senhor falar. E ele chega lá e profetiza aquilo que Deus coloca na boca dele. Então, cara, é o mesmo cenário. É um monte de gente falando que o rei quer ouvir e profetizando coisa boa. Mas aqui em Daniel, por exemplo, eu coloquei aqui, Daniel 4:27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia aos teus pecados e às tuas iniquidades, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver em paz. O cumprimento do sonho. Pra você ver, cara. Ele tinha moral aqui. Vamos colocar como representante da igreja aqui. Tem moral de chegar num governante, cara, se arrepende, cara. Tem um inquérito aí com a sua vida aí, cara. Na justiça lá. Vê certinho aqui, não vem isso não. Entendeu? Hoje não tem condições. Então, é lógico que é uma parte da igreja, uma fatia, não é toda a igreja. Quando a gente fala igreja, de modo geral, não está pegando todos, é impossível isso. Por causa das várias vertentes e tudo mais, né? Mas olha que nível que chega quando a igreja ela perde o fio da meada e não entende o propósito dela, né, cara? Ela se vende. Isso. Se vende. Prostituir, né? Vai se prostituir, cara. E aí é o que Deuteronômio vai falar, né? Não vem essa palavra, não vem do Senhor. Não tenha medo dele. Ou seja, ele não significa nada. Fica tranquilo. O que ele falar, até as coisas que ele falar certo... sem contar o semblante. Quantas pessoas caiu no final da eleição de 2022, né? Na que deu que o Lula tinha ganhado. Quantas pessoas não ficou triste? Exatamente. Agora já era. Não ser perseguido, vai ser morto. Exatamente, cara. Só que é aquilo que a gente fala, a ausência do conhecimento na vida nossa, cara, né? Como que vai ser antes da vinda de Jesus, cara? O que Jesus disse? Como que ele disse que seria, cara? Então você vê assim que essa mentalidade nossa de bonança terrena, né, cara? De, vou apoiar aqui porque vai ter um efeito legal para nós ali e tal. Não faz sentido com aquilo que é a mensagem real da cruz, de Cristo, de Deus para nós, cara. Exato. E, cara, uma coisa assim que parece que é meio utopia, né, cara? Tipo, a comissão de Jesus, né, cara, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai. Cara, a igreja não vai cumprir essa comissão por meio do Estado. Não. Porque, igual você falou o texto ali, né, de Salmo, acho que 32 ou 33, acho, que bendita a nação cujo Deus é o Senhor, né, cara? Que quando Davi vai falar isso aí, ele está se referindo à nação de Israel como a única nação escolhida por Deus e, graças a Deus, ela é escolhida por Deus. Mas quando a gente vai trazer hoje para a igreja, a nação que Deus escolheu é a própria igreja. Aqueles que nasceram de novo e agora fazem parte do reino. 1 Pedro 2,9 vai falar isso aí. Vocês são nação santa, sacerdócio real, povo eleito, né, cara? Então, Deus ele não tem mais um território particular dele. O povo de Deus é o que o Efésios vai falar, cara. É judeus e gentios, né, cara? Como cidadão dos santos, membros da família de Deus. Então, a gente entender que a igreja ela vai avançar não por meio do Estado, né? Não por meio do... Embora eu acredito que tenha que ter cristãos santos, dignos, que vão entrar na política, pessoas vocacionadas, né, cara, que vão exercer um bom mandato e vão usar essa ferramenta para a glória de Deus. Obviamente, cara. Mas o que salva o evangelho, ele não é apenas um serviço bem prestado, né? Porque pode acontecer um serviço bem prestado e muitas pessoas irem para o inferno, né, cara? Mas é através do novo nascimento. Isso só acontece com uma coisa: pregação do evangelho, pregação da morte e ressurreição de Jesus, arrependimento de pecado. É o que Jesus fala para Nicodemos.
tem que nascer de novo, cara. A política pode ser uma ferramenta, ótima ferramenta, né, cara? Para quem for lá e exercer, ótima. Mas a redenção não vem por meio da política, não vem por meio do conservadorismo, porque as pessoas pensam que o que vai salvar o país é a direita, né, cara? Sim. Não é, é o evangelho. Nós não podemos crer nisso. Eu, particularmente, me considero um cristão de direita, sim, né? Por ter as mesmas ideias e achar, não tudo, lógico, mas achar que o melhor decisão, o melhor... Machista, né, cara? Homofóbico. Que é as melhores meios de trazer justiça, de governar para todo mundo, enfim, né? Prosperidade do país, enfim. Eu acredito que os meios que eu creio são os meios que coincidem com os valores conservadores, de direito e tudo mais. Entretanto, cara, não é isso que eu acredito que vai salvar o país. Sim. O que vai tirar o país, vai salvar o país em qualquer nível, né? Estado, município e tal, é por meio da pregação do evangelho, cara. É por meio da pregação do evangelho. E isso na minha opinião, é essencial, né, cara? E aí, se for pensar, então que a igreja deve fazer? Né, na minha opinião, cara. A igreja como instituição, por exemplo, nesse caso, a gente não pode pegar, na minha opinião, e levantar um político. Mas ele é da igreja. Mas não, eu acredito que não deveria fazer. Eu acredito que até algumas igrejas que eu acredito ser saudáveis, elas, quando um político, alguém deseja exercer o cargo político lá e tal mais, quando é liderança, pastores, algumas igrejas elas têm esse mecanismo de agora fulano vai se candidatar na política, ele está deixando o cargo para exercer a sua função, né? Ele é desvinculado da liderança. Olha, agora esse fulano não é mais, ele é membro dessa igreja, porque ele é um cidadão, ele é um crente em Jesus, ele é membro dessa igreja. Entretanto, ele não exerce autoridade eclesiástica mais aqui, durante esse período. Depois do período que ele exerceu na política, se ele quiser reeleger ou não, agora não vou reeleger. E a conduta ilibada, aí volta e exerce de novo a sua função eclesiástica. Eu acho que isso é maduro e é saudável. Mas qual que é na minha opinião, que deveria ser? A igreja deveria ser um lugar onde fala, sim, de política, né? Onde percebe pessoas vocacionadas para isso, treina pessoas com valores do reino, princípios do reino, e prepara essas pessoas para entrar nessa área, assim como prepara pessoas para sentar na mesa de empresa, assim como prepara pessoas para sentar em todas as áreas. Né? Não de forma partidária, mas prepara, assim, não levanta a bandeira partidária, mas prepara, sim, cara, as pessoas com valores e princípios cristãos para exercer essa função, para agir com justiça, né? Ser justo naquilo, porque Deus se agrada disso, né, cara? Só que não se vender como se vendeu, né? Não falar assim como nós já vimos, né? Fulano, depois do culto, vai falar aqui das propostas dele lá, mas é amigo nosso e tal. Cara, não é da natureza da igreja. Não é função da igreja, cara. Se a pessoa quiser, eu queria falar com os irmãos da sua igreja e tal. Cara, a gente como igreja, a gente não... Pelo menos essa é a minha opinião, né? Não trabalha dessa forma. A gente não vai reunir. Se quiser, você pode, né? O culto acaba às 9, você pode fazer uma mesinha lá do outro lado da rua. Quem quiser parar lá, para lá. Agora, enquanto igreja, a gente vai honrar aquilo que nós somos chamados para fazer. Sim. Enquanto igreja, nós somos... mas as igrejas que fazem isso são favorecidas. Amém. Mas nós não fomos chamados para fazer isso como igreja, né? Para associar dessa forma. A gente não vê Paulo fazendo isso, cara. Tem como a gente negociar os princípios e valores já estabelecidos para que a gente seja beneficiado, não excluído, né? E outra coisa, cara, se você favorece aquele partido e ele perde, o opositor dele vai... então vocês... não, beleza, vou ajudar vocês sim. Tá bom? Aí... e às vezes vai falar, cara, porque política é complicado, né, cara? Mas eu acho que uma das maiores questões é essa. E, cara, como cristão, como cidadão, acho que todo mundo deve ter o direito, e tem o direito, de exercer função pública, exercer função política e tudo mais. O problema é quando isso chega ao nível da igreja como instituição levantar essa bandeira. E aí eu sou meio
meio radical nesse negócio, cara. Acho complicado. Sim. E aí, vou parar para pensar também outro ponto, né, cara? E o cristão como eleitor? Como o cristão deve votar? Né, cara? Quais que são os princípios que deve observar no candidato? Né, cara? E aí, por exemplo, você pode... Quando a Ele tem que igreja... ser evangélico, pronto. Nossa, aí... Puxa vida. Aí salvou. Se ele for evangélico, Se já tá for, bom. vou lá não, porque ele é católico. Aí você vê. Então já é uma das coisas que não caberia, né, Sim. cara? Então, por exemplo, se a pessoa for cristã ou for evangélica, aí vota nela. Não é isso, cara. Quais são as propostas? Tem gente inteligente, tudo quanto é jeito, cara. Tem gente que vai ser governar para todo mundo, entendeu? Vai ser sábio, porque, cara, Deus dá sabedoria até para quem não acredita nele, cara. A pessoa o ateu é tão sem vergonha, cara, que às vezes tem ateus ou pessoas não cristãs que são sábias, inteligentes e, cara, que sacada que a pessoa teve ali. Mas não é crente, entendeu, cara? E às vezes o crente vai lá e mete a mão. Ou não governa com justiça, ou não faz o correto. Eu sempre costumo olhar 3 coisas, assim, quando eu vou analisar o perfil de alguém, assim. Como que ela era antes, porque durante não conta, né, cara? Como que ela era antes, né? O quão intensa ela era nessas coisas, né? Principalmente, porque a questão partidária, a questão de política, né, tá muito ligado a muitas coisas, né, cara? Então, igual você disse, como cidadão, a gente não precisa especificamente estar numa cadeira dentro de alguma unidade ou instituição governamental para que a gente exerça alguma coisa. Faça a diferença. Faça a diferença. A grande verdade é que, como cidadão, a gente já pode fazer muitas coisas, né? E tudo mais. E aí, durante isso daí, é quando a gente vê. Né? Então, assim, aquele fulano lá, poxa, a pessoa tem uma obra social, a pessoa sempre ajudou nessas coisas, igual um amigo meu estava falando de uma pessoa essa semana, estava vendo a live dele ontem, e aí ele estava falando assim, eu não estou fazendo essa live, ele tem muito seguidor, cara, bastante mesmo, né? E aí ele falou, ele sempre posta vídeo de alguma coisa, às vezes está acontecendo alguma coisa, assim, uma denúncia, esse bairro está mal cuidado, está acontecendo isso, ele vai lá, ele sempre faz isso aí, sabe? E aí até falaram para ele, por que você não sai de candidato? Ele falou assim, eu não saio porque eu não entendo. Então, se você colocar eu lá, eu não vou entender. Em vez de te ajudar, eu vou te atrapalhar. Mas é igual ele falou assim, o que eu tenho visto são pessoas que estão preocupadas com isso. E aí ele citou uma pessoa que é candidato, que lógico que eu não vou falar aqui, né? Ética. Citou uma pessoa que era candidato, assim, Você fala de fato positivo, né? Ele falou assim, eu com essa pessoa, a pessoa estava na live dele, ele falou assim, eu não tô aqui para falar de candidato nenhum, né? Mas a pessoa que está aqui na live, minha, esse candidato, tem o meu apoio porque de antes a gente já fazia essas coisas. A gente levava coisas surpresas para as crianças, a gente visitando bairro de comunidade para proporcionar algo legal e tal. E eu achei isso legal. Então, é uma análise que eu já faço. Então, quem a pessoa era antes? Né? Durante a bondade dela ou a forma que ela está te tratando é meio que irrelevante, que é igual nós já estamos falando aqui desde o princípio, né? É aquele disfarce de ovelha em pele de lobo, né? Então é meio que natural, mas durante o que eu procuro analisar? Cara, quais são as propostas reais? Porque tem pessoa prometendo muita coisa. Exato. Que é inviável, né, cara? Que é inviável, que ela não vai conseguir fazer porque não depende exclusivamente dela. Talvez se dependesse dela, quem sabe ela conseguir. Só que é uma coisa que tem que passar, às vezes, pelo Ministério da Fazenda, pelo Ministério da Educação. Entendeu, velho? Tipo, é um negócio tão, nossa, incrível isso aí, né, cara? Mas só não vai dar pra fazer. Não vai dar pra fazer, entendeu? Porque o governo de Minas vai ter que aprovar, sabe? Então é uma coisa que é muito mais complexa. Então, assim, o que é real para a cidade, nesse caso agora, né, que a gente está nessa votação, o que é real para a cidade? Isso aqui é real para a cidade. Poxa, cara, essa ideia é legal. Esse pensamento é legal, sabe? Então, é isso que eu analiso. Então, o antes é isso, o durante, né, as propostas. E o depois? Como que você faz? Porque tipo, você votou na pessoa. Como que vai ser? Você vai ficar fiscalizando ela? Isso. Entendeu, cara? São essas coisas, cara, que são fundamentais. Então, assim, por mais que é difícil,
o voto da gente, ele tem valor. É lógico, Ele cara. tem valor, cara. Eu tenho conhecidos, amigo meu, que o voto dele tinha tanto valor que ele colocava uma placa de manhã, outra à tarde. Dependendo da proposta, ele... Né? Não, essa semana tô apoiando o candidato A, essa semana tô apoiando o candidato B. Puxa, É conhecido também da galera. o dos Pix, políticos aí, os caras mandam Pix e já era. É isso aí, cara. Então, né, tem esse lance, cara. Então, acho que a gente analisar de uma forma bem sábia e coerente, cara, né? E aquele negócio, tomar cuidado com o voto de manada, né, cara? Isso. Que, fulano tá ganhando, vou votar no... Votar nele. porque o outro vai perder mesmo, então já vou votar no... Cara, não faça isso, cara. Talvez vai perder por causa disso, né, cara? Porque a gente tem que tomar cuidado, né? Inclusive, com a mesma pessoa que eu tava conversando antes sobre política. É incrível quando você vai falar de um assunto, esse assunto parece pra gente, né? Você fica conversando. Aí ele tava falando sobre uma experiência que ele viu. Ele falou assim, que em 2006, cara, época que não tinha internet, essas coisas tudo, ele até contou lá pra ver se era isso mesmo, que ia bater a data de eleição. Ele falou assim que ele viu um candidato a prefeito em Varginha. E esse candidato tava com 1% de intenção de votos. E aí ele falou assim, rapaz, nossa, 1%, tadinho dele, não é possível. Daí ele falou, passou o final de semana e tudo mais. Daí, de repente, ele tá lá no IPTV, vendo os candidatos eleitos, né? E tudo mais. E aí apareceu esse rapaz, como sendo um novo prefeito de Varginha. Olha só. E ele falou assim, nossa, mas o rapaz tinha 1% só, como assim, cara? Então, assim, nem sempre aquilo que a pesquisa está apontando é real, né, cara? Exato. Então a gente precisa também tomar cuidado com isso, porque isso influencia no voto de manada, né? É lógico, cara. Então você tem que, igual você falou, cara, o cara tem 1%, mas eu acredito nas propostas que ele vai pôr. Mas ele é do partido B. Eu sou C. Cara, mas o partido C que eu apoiei, o cara já foi e roubou. Ou o cara fez isso, fez aquilo. O partido do outro também é um partido complicado. Mas qual que é a diferença de um para outro? Entendeu, cara? Qual que é menos pior, né? Sim. Você entendeu, cara? Então, assim, mas o outro tá perdendo, cara. Cara, volta nas propostas. Quais são as propostas, cara? Que depois o cara vai governar em cima daquilo ali. Daquele propôs. Pode desviar e fazer outras coisas que ele não falou? Ele pode, cara. Mas a gente não tem essa bola. A gente não tem essa sapiência, esse conhecimento, né, cara? Sim. A gente tem que ir no que a gente acredita que foi proposto. Então, cara, precisa ter saber avaliar isso aí. Porque a internet é fogo, né, cara? A internet é fogo. Porque os cortes são os que estão mandando. E o corte é 15 minutos, 15 segundos, 30, 1 minuto. Então você vê, nossa, cara, lacrou. Nossa, o cara mitou com o fulano aqui agora. Agora. Mas, cara, cadê as propostas, velho? Entendeu? Eu peguei um papel de um candidato. Tava agora a rua da gente também fica tudo sujo, né? Aí eles falam assim, não, eu vou limpar as ruas. É lógico que vai, né? Se não limpar, sujeira que eles aprontam. Já antes, sujeira que eles aprontam. Aí eu falei, cara, aquele monte de vereador assim, pendurado, né, na coisa. Eu comecei a ler que um jornalzão assim, mas cadê as propostas aqui, cara? Cadê? Não, porque nós vamos fazer isso, tipo, bem genérico assim. Eu falei, caramba, não, onde que eu acho pra me ler aqui? Onde que eu vou. Por que eu vou votar nesse cara aqui, cara? Então tipo. Fica nesse negócio. Então, o que a gente tem que fazer? Como você disse, cara, analisar as propostas. O que a pessoa está falando? Né? O que a pessoa está pensando? Isso. Que é com base nisso. Não ser Maria vai com as outras. Não ser Maria vai com as outras, cara. E, por exemplo, outras coisas que a gente tem que tomar cuidado também em tempos como esse, né? Não somente na questão do voto, mas como a gente lida com as pessoas, cara. Cara, que tem de... Falando pra cristão, né, cara? Que tem de cristão chato, cara. Tem gente que vai conversar... Político tem que conversar, cara. Tem que falar. Tem que falar abertamente, tudo. Mas você não pode querer impor suas ideias na... Goela abaixo. Né? Goela abaixo dos outros. Tem jeito. Entendeu? Você achar que o outro tem que concordar com a maneira que você pensa. Sim. Né? O outro, não, porque é isso, que é aquilo. Então, cara, tem... Como eu já disse, né? Eu tenho uma posição mais inclinada à direita. Cara, eu converso com gente de esquerda uma boa. Sim. Cara, porque eu conheço pessoas, porque quando o Lula foi presidente lá em 2000 e tanto, cara, eu consegui comprar minha casa.
Então ele tá enxergando o cenário ali ou o próprio candidato a partir dessa lente, da aquisição que ele teve, aquilo ali foi bom para a família dele, foi bem, tipo, eu vou enxergar a partir de outra lente. Sim. Só que, cara, eu tenho que respeitar o cara que está falando aquilo ali. Primeiro, se ele é um irmão, ele é meu irmão em Cristo, cara. Se ele não é o meu irmão em Cristo, tudo, mas ele merece meu respeito, que ele é um ser humano, ele pensa diferente, ele está olhando a partir de uma dor que ele sentia e ele enxerga, analisa a vida a partir daquilo ali. Então, no mínimo, embora eu não concorde, né, cara, eu tenho que respeitar, tenho que demonstrar amor. E uma das coisas que nós, como igreja, pessoas que têm o Espírito Santo habitando em nós, é uma coisa que a gente precisa lutar, cara. É pela unidade da igreja. E principalmente em tempos como esse, onde opiniões políticas e votos divergem, divide pessoas, causa briga. Cara, como é que eu posso falar que eu sou conservador? Você falou acho que você falou no início, né? Eu sou conservador, eu luto pela família, tudo. Eu só mandei meu filho embora de casa porque ele votava no outro candidato. Eu só não converso mais com minha tia, eu só não converso, mas eu luto pela família. Então. Mas eu não tô conversando com minha mãe mais. Entendeu, cara? Olha que incoerência. Não faz sentido. Então não faz sentido nós como igreja, falando como igreja, povo de Deus. Cara, a gente luta por unidade, cara. Se a pessoa ela tem uma perspectiva diferente, embora a gente discorde, mas tal partido apoia aborto, apoia coisas que são totalmente contrárias e tudo. Cara, vamos entender por que o outro pensa assim. Vamos entender por que o outro tem que tentar conversar como gente normal, né? E, acima de tudo, cara, o amor, cara, amor pelo próximo, amor pela pessoa que está ali na frente. Por que ela chegou nesse pensamento? E a pessoa que pensa diferente de mim vai também achar a mesma coisa. O cara que é de esquerda conversar com o outro que é de direita ou de centro, enfim, olhar com essa mesma lente, entendeu, cara? E em alguns casos, né, uma vez eu até ouvi o pessoal do Zuscope falando isso aí, cara. Tem gente que até desacredita da salvação dos outros, cara, por causa de voto. Fulano vota no tal. Não, as pessoas não podem ser salvas. Ela não pode ser crente. Entendeu? Olha que perigo isso. Você está mandando a pessoa ir para o inferno por causa do voto dela. Porque ela enxerga a vida, enxerga as coisas de uma lente diferente do que eu enxergo. Entendeu? A criação, as condições de vida, os traumas da vida, ou qualquer outra. Todas as nossas decisões que a gente toma hoje é influenciado por a maneira como a gente viveu, como a gente foi educado. Isso pode mudar? Pode. Mas tem essa influência. E é claro, cara, principalmente tudo, tem pessoas que enxergam em todos os lados, em todas as opções de voto, reflexos do evangelho. Porque nem a direita, nem a esquerda, nem partido nenhum, cara, é o evangelho. Se eu achar, mais uma vez, né, eu falei isso no início, né? Se eu achar o que vai salvar essa cidade, ou esse estado, ou o país, é o conservadorismo, cara, eu não estou entendendo a Bíblia direito. Entendeu? Se eu botar minha confiança nisso aqui, cara, eu tô totalmente enganado, cara. Embora eu venha defender as posições, tudo, não é isso que vai ser crucial para mudar, para salvar. Por mais que seja um meio, não é um fim, né? Exatamente, cara. Igual a gente estava pregando sobre Jonas, né, cara? E aí Jonas vai para Nínive, que é a cidade totalmente corrupta, cidade desgraçada, assim, assassinava crianças. Nossa, E o que salvou aquela cidade, cara? A pregação do evangelho. Daqui 40 dias o Senhor vai destruir essa cidade. Fora mais aquilo que ele deve ter falado, né? A pregação dele não foi 3 dias repetindo isso aí, né, cara? Meu, vamos dar pelo amor de Deus, essa matraca aí falando aí com esse rádio velho. Não, deve ter sido mais, porque até ele mesmo fala, né, no capítulo 4, que quando ele estava orando com o Senhor, falando, ele não queria ir e tal. Enfim, cara. Mas uma cidade que, quando ele prega o evangelho, fala daquilo que Deus mandou ele falar, a cidade inteira se converteu, cara. A cidade inteira se arrependeu, se arrependeu, colocou de jejum, até os animais lá que não tinha nada a ver com o negócio, ficaram de jejum. Então, assim, voltando para Daniel 4:27, né, cara? A voz da igreja, né, como Daniel ele aponta ali para Nabucodonosor, é como a voz assim, cara, a voz profética. É a voz profética. O poder da igreja não está da instituição, né? Ela pode ter ONGs, cara, é ótimo que tem trabalho de recuperação com o ex-presidiário, trabalho de recuperação com o ex-drogado, tudo isso aí, cara. Mas isso tá embutido. Mas se ela deixar de pregar o evangelho, ela perdeu a identidade.
Se ela deixar de ser aquilo que o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 5, né, cara? De ser o mensageiro da reconciliação, né, cara? Que Deus em Cristo nos reconciliou com Ele. Agora nós, como embaixadores de Cristo, né, cara? Nós estamos reconciliando o mundo com Deus por meio desse ministério da reconciliação, por meio da mensagem da reconciliação. Perdeu isso, não é mais igreja. Virou palanque político lá, profetizou, tal, Xanamaná, e Deus está falando disso. Descaracterizou, cara. E aí, nós precisamos ver, né? Se Jesus fosse mandar uma carta para nós, para nossa igreja, igual mandou para Apocalipse, o que será que ele falava, hein? Meu Deus. que ele ia pegar a referência das 7 igrejas numa carta só. Eu conheço as suas obras, esse tem contra ti. Tá bastante, e é complicado. Tem contra ti, está igual Sardes, Esmirna, Filadélfia. Tá tudo, só a parte ruim. Aí é complicado, cara. Meu irmão. Olan, e é isso aí então? É isso, cara, é isso. Eu tenho, né, cara, acho que tem vários pormenores, né, cara, dentro desse assunto de política. Claro que em 1 hora a gente não consegue falar tudo, mas que eu fosse encerrar falando era isso, né, cara, para quem estiver nos assistindo. Gere conversas políticas assim dentro da sua igreja, grupo de jovens tal, para falar sobre política, sobre função de cada cargo e tal, que não sei o quê. Provoque e seja intencional nessa questão da unidade em momentos como esse, né, cara? Entenda que o seu irmão, por não votar no mesmo candidato que você, ele não é descrente, ele não é a fé menor, ele não entendeu o evangelho, ele não, sabe, tenha amor, né? Tenha zelo, tenha compaixão e tenha respeito, né, cara? Que acima de tudo, como ser humano, né? Irmão, ser humano em Cristo, acho que isso a gente deve uns aos outros, tudo isso aí. Então, assim, se a sua igreja ela tem ali esse costume de ficar chamando candidato para falar de política, mas se o político for numa igreja pregar, porque ele também é um irmão e ele é um, vai pregar, Então, irmão, abre o texto, explica o texto, aplica o texto. Sim. Acabou. Quem vai chamar aqui? Não, é o vice-prefeito, é o tal. Não. Pastor, fulano e tal. Palavra, prega o evangelho no púlpito. Sim. Não corrompa. É assim que funciona, cara. Biblicamente. Lembrando que, como nós já disse aqui, que na verdade, eu também tenho a posição do Lano. Nós discordamos, não concordamos nisso, né? Em relação a que, uma vez que você assumiu essa posição política, o legal é que você coloque por um tempo de lado essa questão eclesiástica, essa função eclesiástica exercida dentro da igreja, né? Até mesmo para que as pessoas não fiquem associando uma coisa a outra, né? E esse é o grande problema. Porque isso vai preservar a igreja. Então. Pensando na preservação. Porque as pessoas ficam pensando, mas agora então eu ser político, eu não posso mais ser pastor, eu não posso pastorear, eu não posso isso. Não, você tem que pensar que a igreja de Cristo é maior do que o seu ministério. Cara, olha pra você ver que loucura, né, cara? Tem duas coisas. Alguém, não sei se foi Billy Graham, cara, ou... não vou lembrar. A pessoa convidou ele para sair a prefeito, presidente, sei lá, acho que foi o Billy Graham, cara. Eu não sei, cara, ou foi o Charles Spurgeon que falou, né? Um personagem totalmente distante do outro, né? Mas eu não lembro quem falou, cara. Mas ele falou assim, eu não vou me rebaixar. Olha a ideia do cara. Eu jamais irei me rebaixar a esse cargo. Ou seja, o cara entendeu que ele foi chamado. É um cargo de nobreza, onde nós cremos que cristão pode acessar, mas o cara entendeu a vocação dele, cara. E essa é diferente. E outra frase é da rainha da Escócia. Olha que loucura que ela fala. O papel da igreja, cara. Ela fala assim, eu tenho mais medo da oração de John Knox do que de um exército de 10 mil inimigos na minha porta. A rainha da Escócia falou. Entendeu, cara? Esse é o papel da igreja. Entendeu? Agora, lá em Deuteronômio 18 fala assim, que quem profetiza não cumpre, não tenha medo dele. E aí, que se fosse um presidente hoje falar isso, ou um prefeito, será que falaria? É complicado, cara. Então, assim, como você disse, isso preserva a igreja, preserva o candidato. Qualquer burburinho que gere, porque é um meio... Sim, polêmico, né? Polêmico, de votos, tem muitas nuances de coisas de lei, isso preserva a igreja, cara. O importante é que a igreja venha a ser preservada como proclamadora do evangelho e só isso. Amém. Show de bola. Pessoal, então é isso, tá?
não tenha medo de conhecer sobre o assunto, falar sobre o assunto, orar principalmente sobre esse assunto, né? E ame, independente da posição de cada um, porque nós, como cristão, nós precisamos ter a mente de Cristo, a visão, o coração, o ouvido, tudo de Cristo. Não pode ser mais nosso, né? As coisas velhas têm que se passar e nós precisamos viver o novo que Cristo traz. Beleza? Amém. E que Jesus possa direcionar você, né, para esse final de semana agora aí, que você possa ser direcionado, né, pelas mãos dele e tomar a decisão que vai ser melhor, né, de fato, não para, né, como nós dissemos aqui já, e tal, não dessa maneira que você possa estar pensando melhor para isso, aquilo. Não, mas de uma maneira que seja bacana para sua família e que vá de encontro com aquilo que você crê e acredita no Senhor. Beleza? Então, que Isso Deus aí. te abençoe e nós estamos juntos. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Semana que vem, né? Ver quem que ganhou. Valeu. Até mais, gente.